Então, prezados, aqui na parte 2 da nossa aula, a gente vai falar um pouco do modal aquaviário, certo? O modal aquaviário limita-se, obviamente, a algumas áreas do mundo. É o mais indicado para o transporte de cargas muito grandes a um baixo custo. É o meio mais econômico para o transporte de mercadorias a granel, embora seja o mais lento de todos. Isso é importante, olha, vocês já conseguiram perceber características aí. O modal aquaviário é o mais lento de todos, ele é mais lento que o modal ferroviário. E o modal aquaviário é indicado para transporte de cargas de mercadorias a granel. Ele é muito econômico, ele é um meio muito econômico também, tem um baixo custo, né? Uma grande característica dele é o transporte de cargas grandes, né? Pesadas, volumosas, certo? No mundo, carros, grãos, roupas e outros produtos chegam e saem por países pelo mar, rio ou lagos, uma vez que é o modal mais econômico no comércio internacional. Porém, é submetido a atrasos nos portos e fica sujeito aos humores, né, das alfândegas, enfim. Então, querendo ou não, nós já temos características bem, né, relacionadas ao modal aquaviário. Por exemplo, o modal aquaviário, você vai fazer o transporte de uma carga pelo mar, ou seja, o modal, né, marítimo, ou pelos rios, certo? Vai ser fluvial. Ou pelos lagos, que não sei para quem sabe, é o transporte lacustre. Né? Não está falando aqui na apostila, mas é importante ser mencionado. Né? Se for pelo mar, vai ser o marítimo. Se for pelos rios, vai ser o fluvial. Se for pelos lagos, vai ser o lacustre. Né? Muito importante. É um modal muito utilizado no comércio internacional. É o mais utilizado, por ser o mais econômico, né? Você transportar uma carga, por exemplo, do Brasil, né, até a China, obviamente que você não vai mandar por transporte aéreo uma carga muito pesada, robusta, né? Você não vai mandar na grande quantidade, também não tem como, vai ficar muito caro, praticamente impossível pelos valores, né, do custo do frete. E o que acontece? E você não vai mandar por trem, porque geograficamente é impossível, não tem como, não existe ferrovia que atravesse oceanos, né? Você não vai mandar pelo modal rodoviário, você vai com certeza utilizar o modal aquaviário e o modal marítimo, né? O modal aquaviário marítimo, certo? Então, o modal mais utilizado no comércio internacional é o modal aquaviário, principalmente o modal marítimo, o modal aquaviário marítimo. Vou logo adiantando isso para vocês, certo? O transporte, né, o modal aquaviário é transporte por mares, rios ou lagos, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre o modal aquaviário fluvial. O modal aquaviário fluvial, no Brasil em particular, é um meio de integração regional, principalmente quando se pensa no Amazonas, né? Na região amazônica, Pantanal, Vale do São Francisco. A construção, anos atrás, da hidrovia Paraná-Tietê abriu caminho para o desenvolvimento de Goiás, do estado de Goiás, que se transformou em um novo polo de desenvolvimento agrícola. Os principais produtos transportados pelo modal aquaviário fluvial são soja, óleo vegetal, trigo, milho, né, açúcar, enfim. Qual é outro feedback que é importante ser citado no modal fluvial? O modal fluvial, a gente não tem acesso, a gente não tem como utilizar o modal fluvial em todo o Brasil, em uma região como um todo, né? Em todo o Brasil, em todo o território nacional, porque o modal aquaviário fluvial depende de características geográficas, né, de determinados estados, cidades, regiões. Por exemplo, o modal aquaviário fluvial ele pode ser muito utilizado aqui na região amazônica, porque nós temos muitos rios. Né? É uma questão geográfica, certo? Então a gente tem como escoar a produção pelos rios na região amazônica? Óbvio que sim. Mas uma região do semiárido nordestino, que não tem pouquíssimos rios, essa atividade, esse modal, com certeza não tem como ser utilizado, certo? Então o modal aquaviário fluvial, ele depende dessas características geográficas da região, né? Necessita de rios para que nós possamos fazer esse tipo de transporte, certo?
Então, no Brasil, a gente tem a bacia do Tocantins, a bacia do Araguaia-Tocantins, a bacia amazônica, né? Tem outras que a gente pode utilizar, certo? Temos também agora o modal aquaviário marítimo. Aí sim, o modal aquaviário marítimo é o mais utilizado no transporte internacional, comércio internacional. O transporte marítimo é o modal mais utilizado no comércio internacional. Inclui tanto os navios que realizam tráfego regular, pertencentes a conferências de frete, acordos bilaterais, outsides, como aquelas de rota irregular, enfim. De acordo com o artigo Transportes e Logística, modais de transporte, as vantagens e desvantagens do modal aquaviário marítimo são: quais são as principais vantagens e desvantagens do modal aquaviário marítimo? Vamos citar aqui algumas. Então, uma grande vantagem do transporte, né, do modal aquaviário marítimo é a grande capacidade de carga, né? É o transporte que você consegue transportar a maior quantidade de carga. Vários tipos de carga podem ser transportados, uma grande vantagem, tem uma flexibilidade muito grande. Uma desvantagem é que necessita de transbordo no porto, né, para você desembarcar mercadoria, embarcar mercadoria, isso dá um certo trabalho. Uma grande desvantagem do modal marítimo são a falta de infraestrutura nos portos, a falta de infraestrutura portuária. Se você for para uma região que não tem uma infraestrutura tão boa portuária, o que vai acontecer? Vai ter muitos atrasos, né? Isso vai gerar um aumento de custos, né? Tem essas desvantagens também. Ele é lento, né? A gente sabe que demora muito, é um dos transportes mais lentos, na verdade é o mais lento de todos, né? Porém, ele é barato, uma vantagem. Ele não é, fazendo uma análise custo-benefício, ele tem um frete barato. E se você for comparar a quantidade de carga que você consegue transportar num navio, seja ele qual for, um navio cargueiro, porta-container, enfim, você consegue, né? Você consegue ter um custo bem baixo. Vamos falar um pouco agora de alguns tipos de navios. Nós temos os navios cargueiros, que são construídos para o transporte de carga em geral, né, ou seja, carga condicionada. São também chamados de navios convencionais. Os navios cargueiros, eles transportam qualquer tipo de carga, prezados. O porão do navio, ele tem certas gavetas, certas divisões para você colocar ali, acondicionar, guardar, separar. Aí você pode encher todo o porão do navio e também no convés você pode colocar outras mercadorias, né? Enfim. O porta-container é um navio especializado para transportar os containers em si, certo? Então a carga já vai dentro do container, certo? A carga vai dentro do container e você vai acabar empilhando essa carga no navio em si. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos desses tipos de navios. Então, prezados, aqui vocês podem ver um navio cargueiro, né? Um navio cargueiro, como eu falei para vocês, ele foi construído para o transporte de carga geral, né? Carga geral. Normalmente o porão desse navio cargueiro é dividido em prateleiras. Você pode colocar vários tipos de carga, separar, certo? Acomodar. E você pode encher o porão do navio e ainda conseguir levar outras mercadorias no convés, certo? É um navio cargueiro, certo? Aqui nessa figura aqui você pode perceber um navio porta-container, né? Olha a quantidade de containers que tem nesse navio, certo? Ele é específico para o transporte de cargas que são acondicionadas dentro de containers, né? É o mais comum também, um dos mais comuns da gente encontrar, certo? Mas nesse tipo de navio existe a necessidade da mercadoria, da carga estar dentro do container, certo? Ela não vai lá dentro do porão do navio, vai no container acondicionado, certo? Como vocês podem perceber aqui a figura, né, do navio porta-container. Por que eu estou apresentando esse material para vocês? Porque lá no material da Unip não tem as figuras, né, e tal. Então, como eu já tenho esse material pronto, né, da disciplina que eu já ministrei em outra instituição, eu resolvi utilizar para mostrar isso para vocês, certo? E também nós temos os navios graneleiros, né, que é o transporte de cargas a granel, que é muito comum também da gente encontrar os navios graneleiros. Então, aqui nessa figura você pode perceber aqui, olha, o navio graneleiro. Os navios graneleiros geralmente a gente transporta granéis sólidos, né, granéis sólidos. Seus porões não possuem divisões, né, e tem os cantos arredondados facilitando a estiva da carga.
Um navio, por exemplo, um navio graneleiro muito comum. Navios graneleiros são muito comuns de serem utilizados para o transporte de minérios. Minério de ferro. Vamos levar minério de ferro aqui do Brasil para o Japão, do Brasil para a Europa, do Brasil para a China. Né? Como é que a gente vai levar, né, esse minério de ferro até a China? A gente utiliza navios graneleiros, como esse que vocês estão vendo aí, certo? Como vocês estão vendo, eles são gigantescos, são enormes esse tipo de navio. E nesse aí você não leva, é praticamente um porão vazio, né? Praticamente um buraco, né? Um vácuo que você vai preencher com um material, né? Com material sólido, com a carga a granel. O Brasil tem um dos maiores graneleiros do mundo, tem 362 metros de comprimento, uma capacidade de carga para 400 mil toneladas, certo? Ou seja, para vocês verem o tamanho, né, a magnitude de um navio desse porte aí, certo? Mas é óbvio que o navio, nós já sabemos que o transporte marítimo, né, o modal aquaviário marítimo, ele é o mais lento de todos. E dentre os navios, o navio graneleiro é o mais lento então. O navio, o cargueiro e o porta-container ainda é mais rápido do que o navio graneleiro. Mas por quê? Porque o peso, né, transportado por um navio graneleiro é significativo, né? Você transportar, por exemplo, minério de ferro, bauxita, alumina, soja, aí vocês podem perceber, né, o peso que é significativo, então, certo? Então vocês estão percebendo aí a figura de um navio graneleiro. E aqui, prezados, a gente tem o modal aquaviário marítimo, ele tem uma ramificação, certo? Tem uma ramificação que é a cabotagem. A cabotagem é o transporte, o transporte utilizando a costa marítima brasileira, né, que é a principal responsabilidade da cabotagem fazer, né, essa denominação, essa classificação de transporte utilizando a costa marítima do Brasil, certo? O transporte marítimo realizado ao longo da costa brasileira, chamado grande cabotagem. E o professor pode até utilizar aí até países vizinhos, como Argentina, Paraguai, sim, pode ir também, certo? Quando vai até esses países vizinhos aí, que é chamado grande cabotagem. O maior problema da cabotagem está na regulamentação nos importos e na infraestrutura portuária, que a gente não tem uma infraestrutura portuária tão boa no Brasil, certo? Então a cabotagem deveria ser mais utilizada, por exemplo, transportar cargas, né, pela costa marítima brasileira desde o Rio Grande do Sul até Manaus, né, ou seja, do Rio Grande do Sul até Amazonas, lá de Porto Alegre até Manaus, certo? Deveriam ser mais utilizados no Brasil, né? O modal marítimo é um dos modais mais importantes que tem, e a cabotagem também deveria ser mais utilizada. Junto com o modal ferroviário, muitos especialistas em logística e gestão do transporte afirmam, né, que a cabotagem também deveria ser mais utilizada. Obviamente teria que ter mais investimentos em infraestrutura portuária, isso é fato. Mas é importante que vocês saibam o que é a cabotagem. A cabotagem é o transporte de cargas, mas pela costa marítima brasileira, tipo, de um estado por outro. Você pode transportar uma carga lá do Porto de Santos, né, que é o maior porto do Brasil e da América Latina, né, e transportar uma carga até o porto de Fortaleza, certo? Que está aqui no extremo norte do Brasil, né, Fortaleza, Manaus, o porto de São Luís do Maranhão, porto de Natal, Recife, enfim. Essa aí é a cabotagem. E quando você já faz um transporte marítimo utilizando a costa brasileira e a costa de um país vizinho como a Argentina, Uruguai, os especialistas falam que é a grande cabotagem, né? Mas o grande intuito da cabotagem é o transporte marítimo pela costa brasileira. Mas pode ser que aconteça que ocorra um transporte usando pela costa brasileira e pela costa de outros países vizinhos, né? Principalmente Argentina, Uruguai e até talvez também, né, Argentina e Uruguai. Talvez o Chile, mas enfim. Mas é importante que nós saibamos e que a gente entenda que a cabotagem, o foco é o transporte de carga pela costa marítima do Brasil, entre os portos brasileiros. E isso requer o quê? Um investimento maior em infraestrutura portuária para que isso realmente aconteça e seja mais utilizado no nosso país. Isso iria melhorar muito, né, o transporte logístico brasileiro. Então, prezados, hoje nessa aula a gente estudou muito sobre os modais, né? Eu já apresentei para vocês as características do modal
do modal aéreo, vantagens e desvantagens. Eu já apresentei também características do modal ferroviário, suas vantagens e desvantagens, e as principais características do modal marítimo, do modal aquaviário, que tem o modal aquaviário marítimo e o modal aquaviário fluvial, certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre outros tipos de modais e também já aproveitar para falar dos outros modais e já exercitar esses fundamentos. Como eu falei para vocês, são muito cobrados. Vocês perceberão que tem muitas questões, muitas questões relacionadas a esse conteúdo. É importante a gente treinar. Então, na próxima aula, a gente vai exercitar e apresentar o restante dos modais, inclusive o modal dutoviário. Querendo ou não, ele é utilizado no Brasil e no mundo, certo? Então, até a próxima aula, façam suas anotações. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, tá ok? Até a próxima, prezados.